Então, muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar então a nossa aula introdutória, né, do projeto de extensão de gestão da qualidade total, tá? Pessoal, então, como eu já havia, né, colocado lá no vídeo de introdução, né, esse projeto de extensão, ele é um projeto associado à disciplina de gestão da qualidade total, né? E esse projeto de extensão, ele é semelhante, né, àquele projeto integrador, né, que acho que vocês já tiveram em alguns semestres aí da faculdade, né? A única diferença é que esse projeto de extensão, né, ele tem o objetivo de ter, né, o envolvimento, a participação, né, ou a destinação para a comunidade, né? Então, por isso que ele se chama projeto de extensão universitária, tá? E aí é por isso que eu escolhi um tema, né, que eu gostaria de compartilhar novamente com vocês, né? Mas deixa eu compartilhar o meu arquivo e aí nós vamos discutindo em cima dele, tá bom? Tá? E aí até aproveitando, né? Até aproveitando para explicar para vocês, né, um pouco da teoria desse tema que a gente vai discutir, né? Perguntando, todos estão vendo a minha tela, não? Sim. Então beleza, tá? Sim. Então, beleza, pessoal. Então, na verdade, essa parte aqui, depois, na aula de gestão da qualidade total, eu começo de novo, tá? Deixa eu falar um pouco de teoria e depois a gente entra especificamente dentro do projeto, tá? É, eu escolhi, né, esse projeto voltado à satisfação de cliente, né? Principalmente porque, né, foco no cliente, satisfação do cliente é um dos 8 princípios, né, preconizados pelas principais normas de gestão da qualidade, tá? Entre elas, né, a mais conhecida, que é a ISO 9001, né? Então, um dos princípios que aí está no topo, né, dessa figura é foco no cliente, né? E esse princípio, ele diz o seguinte, né? Ele diz de organização focada no cliente, né? Então ele fala que as organizações dependem de seus clientes e, portanto, deverão entender as necessidades atuais e futuras, né? Atendendo os requisitos e se esforçarem para exceder as expectativas dos seus clientes, né? Obviamente, a importância do cliente eu nem preciso dizer muito para vocês, né? Mas é o cliente que é a razão principal de uma determinada empresa existir, né? Seja ela uma empresa de produto, né? Ou seja ela uma empresa de serviço, né? Porque basicamente é o serviço, é o cliente que vai trazer, obviamente, receitas, né? Para a organização, né? Então, obviamente, uma organização que tem poucos clientes, né? Uma organização que não vai ter um bom resultado aí de mercado. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. E quando a gente fala em satisfação de cliente, né, existe um desafio muito grande, né, para as organizações de uma maneira geral, né, que é o quê, né? Deixa eu só voltar aqui no meu slide, tá? Que entender, né, ou encontrar a intersecção, né, em duas situações bastante importantes, né? A primeira situação, né, é tudo aquilo que a empresa faz, né, e o cliente acaba não percebendo como valor, né? Então, na verdade, a organização faz toma algumas ações, né? E o cliente não reconhece isso como importante, né? Tá? E por outro lado, na parte de baixo, né? A organização muitas vezes ela não faz aquilo que é reconhecido pelo cliente, tá? Então, na verdade, a intersecção, né, que as organizações precisam encontrar, né, para terem uma maior sustentabilidade de mercado, né, é encontrar tudo aquilo que ela pode fazer e que será reconhecido, obviamente, pelo cliente como valor agregado, né, tá? E aí vem aquilo que eu já expliquei um pouco na aula introdutória, né, que é o objetivo do trabalho de vocês, né? Então eu trago esse modelo do Cano, né? O modelo do Cano, ele é um modelo de satisfação de cliente, né? O Cano, ele era um estudioso, né? Que ele desenvolveu uma teoria ao qual, né? Ele separou, né? As características de desempenho, né?
de uma determinada organização, né, ele separou em 3 dimensões, tá? E essas dimensões que ele separou, né, é a dimensão que ele colocou de qualidade básica, né? A dimensão que ele chamou de desempenho, né? E a dimensão que ele chamou de dimensão de excitação, tá? Ou dimensão de exceder, né? Aquilo que o cliente ele gostaria de receber, tá? E aí, se a gente for explicar cada uma delas, né? Ele é o seguinte, né? Então, se eu desdobrar esse modelo do Cano, né? Essas três dimensões que o Cano desenvolveu, né? Um era o item básico, né? Que são considerados aqueles itens necessários, né? Para que o cliente ele possa ficar satisfeito com o teu produto ou com o teu serviço, tá? É aquilo que é o básico, aquilo que você que se o teu produto ou o teu serviço não tiver, ele não vai atingir o mínimo que o cliente necessita, tá? Depois, os itens de desempenho, né, são aqueles itens que, quanto mais o teu produto ou o teu serviço tiver, mais satisfeito o seu cliente ele vai estar, tá? E depois, finalmente, né, aqueles itens de encantamento, né, que aí sim, o cliente ele nem esperaria receber do teu produto ou do teu serviço e você está entregando aquilo como diferencial em relação à tua concorrência, tá? E aí eu trago um exemplo, né, que é um exemplo de um mesmo tipo de serviço, tá? E esse serviço, né, ou produto, né, é o oferecimento de um carro novo, né? 0 km, né? Então, a primeira dimensão da qualidade, né? Que é a dimensão dos itens básicos, né? Ele diz que é atender a uma necessidade básica do cliente, tá? Ou seja, o teu cliente ele não vai valorizar a tua empresa, né? Mais porque você tem essa característica, tá? Porque isso é uma característica básica do produto, tá? Então, um exemplo dentro desse que a gente colocou seria a compra de um carro novo, né? Cujo motor e o rádio, né, ele esteja em condições boas de funcionamento, tá? Então, obviamente, se você compra um carro zero, o mínimo que você vai querer é que o motor do veículo funcione bem e que o rádio funcione, né? Tá? Depois, a dimensão, né? A dimensão de desempenho, que é a dimensão do quanto mais, melhor, né? E aqui o exemplo, ele é o seguinte, né? Então, vamos imaginar que você tenha, né? Lá o teu carro, você comprou um carro 0 km, né? 1.0, né? E aí o carro, ele tá prometendo uma determinada autonomia, né? De relação de quantidade de quilômetros percorridos por litros consumidos, tá? E aí, quando você percebe, né? Quando você faz a conta, né? Na ponta do lápis, né? Você percebe que aquele carro está desempenhando mais do que, por exemplo, o manual do veículo estava prometendo, tá? Então, quanto mais o desempenho do carro, né? Nesse exemplo, né? Quanto mais você conseguir rodar com o carro, né? Gastando menos combustível, mais você vai ficar satisfeito com aquele veículo, tá? E depois os itens de encantamento, né? Que é aqueles itens do fator UOL, né? Que deixam o cliente em estado de felicidade extrema, né? Então, um exemplo dentro desse que a gente está colocando é, por exemplo, quando você compra um carro zero, né? E aí a concessionária ela entrega o carro na tua casa, né? E além de entregar o carro na tua casa, aí essa concessionária entrega o carro antes da data prevista, né? De recebimento do veículo, lavado de uma maneira impecável, né? E ainda a concessionária te dá, por exemplo, um vidro de champanhe gelado para você aproveitar, né? Esse teu presente novo, tá? Então esse, por exemplo, né? É uma característica de qualidade que encanta o teu cliente, que supera as necessidades aos quais ele está querendo, tá? Então como que a gente vai usar o diagrama de Cano, né? Então primeiro, como eu já falei para vocês naquela aula introdutória, né? Todos vocês em grupo, vocês vão ter que escolher uma empresa real, tá? Então não pode ser uma empresa fictícia, tá?
tem que ser uma empresa real, né? Pode ser uma empresa, né, que um dos componentes do grupo trabalhe, tá? Eu até recomendo isso, né? Porque aí vocês podem aplicar de uma maneira real, né, esse modelo de qualidade do cano, tá? Então, primeiro, vocês vão fazer um brainstorming, tá? Para saber tudo aquilo que é, por exemplo, uma característica de qualidade do teu produto, tá? Depois vocês vão pegar essas características e vocês vão classificar essas características na percepção de vocês, aquilo que é básico, aquilo que é desempenho e aquilo que eventualmente ele é um atributo encantador, tá? Depois, né? Vocês vão ter que se certificar, né, que o seu produto atenda pelo menos os atributos essenciais, tá? Avaliar os atributos, né, que agregam valor, né, além do que o teu cliente gostaria, né, tá? E depois escolher esses atributos, né, que você pode oferecer nos seus clientes a um preço competitivo, né, mantendo essa margem de lucro adequada, tá? Então, como que vai funcionar esse projeto de extensão? Então, novamente, vocês vão definir uma determinada empresa, né? Então, novamente, procurem uma empresa real, né? E, se possível, que seja uma empresa, né? Aos quais um dos elementos do grupo trabalhe, tá? Depois, vocês vão elaborar e validar, junto com a empresa, os atributos de valor, né? De um determinado produto ou de determinado serviço. E vão classificar ele em básico, desempenho e encantamento pela perspectiva da empresa, tá? E qual que é o nível de atendimento em termos dessa característica ou desse atributo de valor? Se ele está ruim, se ele está regular, se ele está bom ou se ele está ótimo. Depois vocês vão elaborar, validar uma pesquisa com os clientes dessa empresa, tá? Depois vocês vão executar a pesquisa, né? Então, pesquisar clientes, né? E depois vocês vão tabular esses dados, né? Depois, juntamente com a empresa, vocês vão analisar os dados coletados, né? Avaliar comparativamente os atributos de valor, né? Básico, desempenho, encantamento, né? Com a percepção que vocês já tinham avaliado previamente, né? E avaliar os gaps, tá? E depois vocês vão definir quais os atributos de valor que deveriam ser melhorados, deveriam ser trabalhados pela empresa, né? Mediante, obviamente, o objetivo da empresa em relação a ganhos de qualidade junto ao clientes. Ganhos de satisfação de qualidade junto ao cliente, né? Que pode, obviamente, trazer, né? Uma maior satisfação, né? E, consequentemente, né? Trazer fidelização do teu cliente, né? Trazer mais clientes da tua base de dados, né? E também trazer uma maior lucratividade para a tua empresa, tá bom? E só para terminar, antes de eu abrir a discussão, esse é o calendário do projeto, tá? Então, hoje, no dia 14, eu estou explicando o projeto, tá? E essa explicação tá nesse horário, né? Das 19 até 19h30, tá? No dia 28, né? No dia 28 a gente vai fazer um acompanhamento, né? Do que vocês trabalharam em cima do projeto, tá? E aí eu vou manter esse mesmo horário, tá? Depois, a partir daí, começa um horário diferente, tá? Então, em outubro, nós só vamos ter um encontro online, tá? Que ele vai ser das 21h30 às 22h, né? Novamente um encontro para acompanhamento, tirar dúvidas, né? Ajudá-los em algum ponto dentro do projeto, né? E depois, no mês de novembro, nós vamos ter 3 encontros, né? No dia 9 e no dia 23, para acompanhamento, né? E no dia 30 é a entrega do projeto final de vocês. Tudo bem? Tá? E aí no dia, né? No dia 30, o que nós vamos fazer também? Eu vou escolher, né? Vai depender do tempo que eu tiver disponível, né? Tá? Mas eu vou escolher pelo menos um grupo para apresentar o projeto, tá? E nós não vamos ter tempo, né? De todos os grupos apresentarem, tá? Mas todos os grupos vão ter que se preparar para uma apresentação, tá? Porque a gente vai sortear
qual o grupo a ser escolhido, né, para apresentar, obviamente, o projeto, qual é a empresa, né, quais foram os atributos de valor, né, que vocês definiram, né, qual que era o nível de atendimento de cada atributo de valor, né, depois apresentar os dados de pesquisa, né, quantos clientes foram pesquisados, que tipo de cliente foi pesquisado, o resultado, né, o que a maioria dos clientes apontou em relação aos atributos de valor, né? A percepção de qualidade desses clientes em relação a cada atributo deles, né? Depois, a tabulação dos dados, né? A análise que o grupo fez com relação aos dados coletados, né? Depois, a formatação de um plano de ação, né? Identificação de gaps é aquilo que a empresa vai trabalhar, né? E aí eu estou sugerindo o modelo do 5W mais 2Hs, né? Para apresentar esse plano de ação. Tudo bem? Tá? Pessoal, agora eu abro aí oportunidades, né? Para que vocês possam perguntar alguma dúvida que vocês tenham, tá? Tem tempo, tá? Estamos falando em basicamente 2 meses e meio, né? Para vocês fazerem o projeto, tá? É, a Isadora está perguntando quantas pessoas para participar do projeto, tá? Eu diria assim, ô Isadora, eu não gostaria, né, que esse projeto tivesse mais do que 10 pessoas, tá? É que eu não sei exatamente qual que é a quantidade de alunos da turma de vocês, tá? Mas eu acho que uma quantidade assim, entre 8 e 10 seria uma quantidade legal, tá? Eu acho que menos que 8 também vai dar uma demanda muito grande para cada um, tá? Por isso que eu acho que entre 8 e 10, né, é um trabalho tranquilo, até porque, né, vocês vão fazer todo esse trabalho e depois tem o trabalho escrito, né, tá? E o trabalho escrito é semelhante ao trabalho que vocês já fizeram dentro do projeto integrador, tá? Então é como vai ser como se fosse um artigo, né? Onde vocês vão apresentar, né, esse projeto dentro desse artigo, né? Então, revisão teórica, né, do tema satisfação de cliente, né, abordando o modelo do Cano, né, e depois explicando o estudo de caso que vocês fizeram, tá? Cumprindo as normas ABNT, né, de formatação de página, de tabulação, referência bibliográfica, né? Tudo aquilo que vocês já sabem, né, em outros projetos aí da faculdade, tá bom? Então, por isso que eu acho que vocês vão ter que se separar para vocês poderem fazer isso, né? Tá bom? Tá. Então, o Alex ele tá falando que é o primeiro projeto dele, né? É por isso, Alex, que vocês vão se reunir em grupos, né? Tá? Então de repente, então provavelmente vão ter, né, pessoas dentro da sua equipe, né, que já participaram de projetos, né, semelhantes aí na faculdade que vão poder auxiliá-los, né? Se não também, né, nessas aulas de acompanhamento, né, você vai ter a oportunidade de tirar essas dúvidas, né, que porventura você tenha, tá? Mas eu diria assim, num primeiro momento, nem se preocupe tanto, né, com essa questão do trabalho escrito, né? Se preocupa em desenvolver a parte operacional do projeto, que é a parte que vai demandar mais tempo, tá? Porque aí depois, né, feito o trabalho operacional de campo, né, depois escrever é mais simples, tá? Né? O que vai demandar, o que vai demandar maior esforço, né, tá? E vai consumir mais tempo, com certeza é a parte de campo, é a parte operacional. É elaborar as perguntas de pesquisa, pesquisar, né? Falar com uma base de clientes, tabular resultado, definir plano de ação, blá blá. Isso é que demanda um tempo maior dentro desse projeto. Tá bom? Estou ainda aqui, pessoal. Se precisarem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Ainda temos mais 10 minutos antes da gente iniciar a nossa aula, né? Vocês estão muito quietos. O que vocês acharam aí do projeto, né?
Deixa eu só dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem essa questão aí dos atributos de valor, tá? Vamos imaginar que eu escolha, por exemplo, a Faculdade Flamengo, tá? Essa Faculdade Flamengo, né? Não, o Alex está perguntando se pode ser online. Pode ser online, o Henrique, né? Eu até acho mais prático, né? Você fazer uma pesquisa online, mandar para o teu cliente, né? Tá? Não necessariamente você precisa também fazer online com ele, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa no SurveyMonkey, por exemplo, tá? Coletar o dado e depois tabular, tá? É lógico que se você preferir, né? Faz um call com o teu cliente, blá blá, e pergunta, né? Tá? Mas deixa eu continuar o meu exemplo, né? Então vamos imaginar que vocês escolheram a Faculdade Flamengo, né? Como empresa que vocês vão fazer esse trabalho, tá? Quais são alguns atributos de valor, né? Por exemplo, qualidade de ensino, tá? Qualidade de ensino, para mim, é um item básico, tá? O item básico, né? Depois, um outro atributo de valor, por exemplo, preço da faculdade. Preço da faculdade, para mim, ele já é desempenho, tá? Então, por exemplo, quanto mais, melhor, né? Então, ou seja, quanto mais barato for a faculdade, com um nível de qualidade X, né? Mais satisfeito você vai ficar, né? Então, esse é o atributo de desempenho, tá? E, por exemplo, né? O atributo de expectativas, né? Por exemplo, é quando você não imaginava que a faculdade tivesse, por exemplo, laboratórios super sofisticados, né? E a faculdade te disponibiliza isso, tá? Ou seja, você não esperava esse atributo de valor, né? Só que a faculdade te ofereceu isso, né? Por exemplo, um outro atributo de valor é proximidade com o metrô, tá? Para mim, proximidade com o metrô, por exemplo, é um item de desempenho, tá? Não seria, para mim, um item básico, tá? Por exemplo, outro item, outro item básico, né? Que eu colocaria, né? É, por exemplo, salas estruturadas, né? Tá? Estrutura da faculdade, um exemplo, né? Então, salas bem montadas, banheiro limpo, né? Para mim, tudo isso é item básico, tá? Então, por exemplo, então o que que eu quero dizer? Procurem uma empresa e a partir dessa empresa, né? Busquem avaliar quais são os atributos de valor que a empresa tem, tá? Eu dei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, um outro atributo de valor é suporte, né? Ou atendimento da faculdade quando você precisa de alguma coisa. Para mim, isso aí é um item de desempenho, tá? Quanto melhor a faculdade, mais rápido, né? E melhor ela te dá um suporte, mais você vai ficar satisfeito, tá? Então, por exemplo, dentro desse exemplo, né, é que eu queria colocar numa situação real, né, isso para vocês, como que vocês definem, né, os atributos de valor, né, e como que vocês classificam ele, né, depois como básico, desempenho ou de encantamento, tá bom? Tá? A princípio, pessoal, eu considero esse projeto de extensão um projeto relativamente simples, tá? Como todo projeto, dá um pouco de trabalho, tá? Mas eu não considero um projeto muito complexo, não, tá? E por que que eu escolhi isso também, né? Porque isso, né? Se vocês aplicarem esse projeto, né, dentro da empresa de vocês, né, e depois vocês tiverem a oportunidade, né, de mostrar os resultados, né, para as gerências, para a diretoria dessas empresas onde vocês trabalham, né, eu tenho certeza que vocês vão ganhar alguns pontos extras, né, dentro da empresa, tá? A empresa vai perceber, tá, o nível de qualificação que vocês têm, tá? Então, vocês vão ter uma maior visibilidade dentro da empresa de vocês, tá? Porque a empresa, o que ela mais quer é exatamente isso, tá? O que ela mais quer é saber
aonde que ela tem que melhorar, né? Aonde que ela tem que trabalhar para ter uma satisfação do cliente que seja compatível com o nível de oferta, né? De qualidade de produto e serviço que ela está oferecendo, tá? Na maioria das vezes, a empresa não quer oferecer muito mais do que o cliente precisa, tá? Só que também a empresa não quer fornecer, deixar de fornecer o mínimo que o teu cliente necessita, tá? Porque se você deixar de fornecer o mínimo, com certeza o teu cliente vai buscar por uma outra empresa, vai buscar pelo concorrente, tá? Se você encontrar aqueles itens de desempenho, aí você vai avaliar aquilo que vale a pena implementar a um custo razoável, né? Para que você possa angariar, né? Você possa ganhar mais clientes, tá bom? Tá? E é dentro dessa linha, né? Que a gente vai trabalhar dentro desse projeto. Tudo bem? Tá? A primeira coisa que eu queria de vocês, né? E vocês que, se vocês pudessem, né, me mandar, né, o mais rápido possível, é a composição dos grupos, tá? Então colocar assim, ó, e até escolham um nome para o grupo, tá? Que pode ser o nome da empresa que vocês vão pesquisar, tá? Então, um exemplo, faculdade, o grupo de vocês vai chamar Faculdade XPTO, tá? Um exemplo. E aí colocar o nome dos componentes desse grupo, tá bom? Tá? Aí eu preciso rapidamente para mim poder também começar a montar, né? E começar também a tabular, né? Aquilo que vocês vão apresentando ao longo do projeto, tá? Para ser justo, né? Também com vocês, né? A cada aula de acompanhamento, né? Eu vou dando uma nota de acordo com o avançar do projeto, tá? Isso para quê também? Para também valorizar aquele grupo que trabalhou, tá? Aquele grupo, né? Aquele grupo que vai chegar e fazer só no final, né? Muito provavelmente vai ter uma nota menor do que aquele grupo que foi trabalhando pouquinhos, né? A toda a aula de acompanhamento, tá bom? Obviamente eu vou valorizar também o resultado final do projeto, tá? Mas para mim, muito mais valioso é o percurso, né? É o quanto que vocês vão aprender ao longo dessa jornada, tá bom? Desculpa, porque teve alguém que perguntou alguma coisa, eu não peguei. Eu vi algumas respostas aí, tá? Desculpa, Felipe, não dá, tá? Essa aula tá gravada, tá? Daqui a 2 minutos já começa a nossa aula de gestão da qualidade total, tá? Então não dá tempo de explicar de novo, tá? Mas essa aula tá gravada, tá? Ela tá gravada e assim que terminar as aulas de hoje, né? Aí eu posto a gravação no Que Mágico, né? Na disciplina de projeto de extensão, né? E aí você vai conseguir assistir de novo a aula, sem problema nenhum. Pode falar, Veila Stano. Oi, boa noite, professor. Eu também peguei no meio do caminho aí, mas eu só queria poder entender. O senhor vai falar sempre do projeto antes da aula, isso? Porque eu achei que Tem fosse um sete e slide meia. lá, o Veila, tá? Ah, Tem uma apresentação, mas eu vou abrir essa apresentação só para você ver de novo, tá? Mas tem uma apresentação que eu compartilhei, tá? Desde semana retrasada, lá no Que Mágico, que é essa apresentação daqui, ó, tá? Então É ele a tem introdução, porque eu não consigo entrar na introdução. Eu até passei um e-mail para o senhor dizendo que não está dando que é privado. Eu não estou conseguindo entrar. Não, aí você tem que falar com a coordenação acadêmica, tá? Deve estar havendo algum problema de associação do teu número de matrícula com o portal, tá? Eu não consigo resolver isso, Tá. o Vela. Não é que eu não queira, tá? Tá? Uhum. É que eu não consigo, eu não tenho propriedade dentro do Que Mágico, né? Para, por exemplo, te dar autorização. Tá bom, eu Entendeu? vou tentar. É que eu já tentei conversar com a coordenação, tá uma bagunça, faculdade Tá? tremenda. Desculpa, sabe, professor, Não, não, até fica tranquilo. desabafar, É. mas eles não resolvem nada. O nosso portal tá horrível.
O Eu link agora sugiro, mesmo eu só consegui entrar na aula porque teve um colega que colocou no grupo o link, porque não está indo, nem copia e cola e vai. então, eu te sugiro até, de repente, ô Vela, se o problema vai algum dia lá na faculdade presencial e bate o pé lá, tá? Então, mas tá Tá. vendo a minha tela agora, né? Aham. Tá? Então, esse aqui é o calendário, Vela, tá? Então, por exemplo, dia 14, né? Que é hoje, eu tô dando essa explicação nesse horário, ó, das 19 até 19h30. No dia 28, eu vou fazer a primeira aula de acompanhamento online também nesse horário, tá? Depois, em outubro, a gente vai ter um encontro só, devido ao feriado, né? Tá? Só que aí muda o horário, ó. Ele vai ser das 21h30 até as 22h, tá? E para compensar esse um encontro em outubro, né? Nós vamos ter três em novembro, tá? Aí nós vamos ter dia 9, dia 23, né? E dia 30, que é a entrega do projeto final, tá? E aí o horário vai ser das 21h30 até as 22h, tá? E no dia 30, eu vou escolher um dos grupos para fazer uma apresentação desse projeto, tá? Então, por isso que todos os grupos têm que se preparar para que estejam com a apresentação montada, tá? Porque aí a gente vai sortear, tá? Eu vou sortear os grupos, né? E aí um dos grupos vai ser eleito aí para fazer a apresentação do projeto para os demais, tá? O restante, né? Vocês vão me entregar o trabalho escrito, né? Tá? O trabalho escrito com os resultados aí do projeto, tá bom? Tá? O que vocês podem fazer é o que alguém também já sugeriu, né? Que é abrir um grupo de WhatsApp da sala, né? E aí vocês vão compartilhando, inclusive para saber quais são os alunos da sala, né? Para poderem ir montando os grupos, tá bom? Tá? Pessoal, eu vou encerrar essa gravação, tá? Porque eu já vou iniciar a aula de gestão da qualidade total, tá? Porque nós já estamos no horário de início da aula, tá bom? Tá? E aí, obviamente, eu vou começar a gravar de novo, tá bom? Tá? É em grupo, tá? Tá? Não, o Felipe é obrigado a fazer em grupo por dois motivos, né? Tá? O primeiro motivo é que o principal objetivo é fazer com que vocês interajam, trabalhem em equipe, tá? Esse é o primeiro objetivo, né? E o segundo é que, dependendo da quantidade de alunos, se todo mundo decidir fazer individual, aí eu não vou ter condição de avaliar todos os projetos, tá? Então, por isso que tem que ser em grupo, tá? E naquela quantidade que eu falei, né? De 8 a 10, né? A quantidade de elementos para cada grupo, tá bom? Tá? Pessoal, tô parando a gravação, tá?